do sexto ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula online da disciplina de História. Hoje é dia 15 de maio de 2020, aula de número 9, dando continuidade no nosso assunto da aula passada, na formação da Grécia Antiga, e hoje falando especificamente sobre a formação das cidades-estados gregas, que é o tema da aula de hoje. Vamos entender como foi formada a organização social da Grécia Antiga, como era formada, qual era a diferença da formação social da Grécia para a formação social de outras nações, de outros povos que existiam naquela época. Vocês lembram que na aula passada eu falei que a Grécia teve sua formação, sua cultura, sua organização social influenciada pelas cidades mesopotâmicas e também pelo Egito. Então houve uma influência em alguns setores, às vezes do Egito e outras partes da Mesopotâmia. Uma dessas influências foi na formação social, na organização social da Grécia Antiga. Vocês devem lembrar que nas nossas aulas sobre Mesopotâmia, sobre a região do Crescente Fértil, eu falei que as cidades mesopotâmicas elas eram independentes. Elas não tinham formado um único reino, como no caso do Egito Antigo, mas eram diversas cidades que habitavam a região da Mesopotâmia e elas eram independentes, cada um com os seus governantes, com as suas leis, com sua cultura. E isso foi algo que influenciou na formação da Grécia Antiga, porque a Grécia também passou a ser organizada dessa mesma forma, e é o que nós vamos ver na aula de hoje. Antes, para que a gente possa entender, eu falei na aula passada que o território grego ele sofreu com várias invasões, e tem os mapas lá nas páginas da apostila que eu aponto nas orientações da nossa aula, página 44, 45, 46, 47, 48, tem lá os mapas que vocês podem observar e vão ver o mapa da Grécia Antiga ocupado por diversos povos, porque houve invasões naquele território ali, que nós, conforme falei na aula passada, é chamado de Península Balcânica. Então, uma dessas invasões foram a invasão dos dórios. Esse povo, denominado dórios, eles invadiram a Península Balcânica, a região da Grécia Antiga, e formaram ali cidades. Passaram a conquistar aquela região e passaram a formar ali cidades, a promover ali uma organização social. Então essa organização social que se consolidou na Península Balcânica, que é a região da Grécia Antiga, ela se baseou na formação de pequenas comunidades. Antes de chegar na formação de uma cidade, houve uma outra formação, é o que nós vamos ver nesse próximo slide, para que vocês possam entender melhor. Essa é a formação desde o início até o final, ao ponto dessa região ser formada por uma cidade. Então, essa organização social provocada pelos dórios, ela se baseou na formação de pequenas comunidades, antes de formar cidades. Essas pequenas comunidades estão ali destacadas em verde, chamado de genos. Que eram esses genos? Genos era uma pequena comunidade em que os integrantes dessa comunidade eram ligados por laços de parentesco, ou seja, eram pessoas de uma mesma família, que descendiam de um mesmo antepassado, de uma mesma pessoa, então elas tinham vínculos consanguíneos, elas tinham laços de parentesco, eram da mesma família, grupos pequenos, e elas descendiam de uma mesma pessoa, de um mesmo ancestral, dos mesmos antepassados. Esses grupos eram comandados por um patriarca. Geralmente esse patriarca era um dos indivíduos mais velhos do grupo. Era ele que comandava esse grupo chamado de genos. Nos genos,
o trabalho e a propriedade da terra eram coletivos, né? Era dividido entre as pessoas que habitavam naquela comunidade. A agricultura e a criação de animais eram as principais atividades econômicas. Porém, a necessidade de proteção desses genos, dessas pequenas comunidades, levou elas a se unirem, porque não existia só um geno, eram várias comunidades que eram denominadas de genos, várias comunidades formadas de pessoas da mesma família. Então, ou seja, várias famílias que formavam pequenas comunidades, e aí levaram o nome de genos. Porém, eles precisavam se proteger, e como eram pequenos grupos, eles não tinham essa possibilidade. A defesa deles ia ser fraca, frágil, e eles não iam conseguir se proteger, se defender de invasores. Então o que eles fizeram? Esses genos se uniram, eles passaram a unir essas pequenas comunidades. E da união desses genos deu origem a um outro grupo, que é o que está destacado aí no slide em laranja, que são as fátrias. Tá? Fátrias significa fraternidade, é a união aí dos genos que deu origem a essa fraternidade. A necessidade de proteção também fez aí com que as fátrias se unissem. Além da proteção, claro que outras necessidades acabavam surgindo e eles precisavam recorrer uns aos outros. Então as fátrias se uniram e deram origem às tribos. Então as tribos, que está destacado aí em azul, é a união das fátrias, das fraternidades que existiam naquela época. As tribos acabaram se unindo e da união dessas tribos surgiram as cidades. Então começou com os genos, pequenas comunidades de pessoas de uma mesma família que se uniram e formaram as fátrias. As fátrias se uniram e formaram as tribos, e as tribos se uniram e formaram as cidades. Conforme eles iam se unindo, os grupos iam aumentando, o número de pessoas que faziam parte daquele grupo ia aumentando, até chegar na formação de uma cidade que se tornou, claro, bem populoso, desenvolvido. Tudo isso contribuiu à união desses povos aí, desses grupos, né? Começando pelos genos, depois pelas fátrias, depois pelas tribos, acabou resultando na formação das cidades. Só que no caso da Grécia Antiga, as cidades não eram cidades como nós conhecemos hoje, a administração dessas cidades. Elas não funcionavam da mesma forma que nós conhecemos as cidades hoje. Hoje em dia, as cidades, no caso do Brasil, as cidades estão dentro de um estado, o estado está dentro de um país, e não são independentes. Apesar de cada uma ter o seu administrador, o seu prefeito ou o seu governador, todas as cidades, todos os estados respondem ao presidente da República. Então elas são unidas. O país é constituído da união dessas cidades, desses estados. O que não acontecia na Grécia Antiga. Por isso cidades-estados, porque eram cidades que formavam a Grécia Antiga, porém elas eram independentes. É o que nós vamos ver nesse próximo slide. Era chamado de essas cidades-estados gregas de polis, né? Essas cidades-estados, elas eram independentes umas das outras, como no caso da Mesopotâmia, que eu citei anteriormente. Elas estavam localizadas numa mesma região, porém não existia um único rei, não existia uma única lei, uma única regra, não. Eram cidades independentes. Cada cidade tinha o seu rei, cada cidade tinha a sua lei, cada cidade tinha as suas regras, a sua forma de aplicar a justiça. Eram independentes umas das outras, por isso cidades-estados. Eram pequenos, para um fácil entendimento de vocês, aí, pequenos países dentro de uma região chamada Grécia.
Característica dessas cidades-estados está aí no slide. Cidades politicamente independentes, como eu falei, cada uma tinha a sua administração, cada uma tinha o seu governo, a sua justiça, as suas leis, mas tinha algo que unia elas. Tinha algumas coisas que elas tinham em comum umas com as outras. Quais eram esses elementos? Os antepassados, geralmente descendiam dos mesmos antepassados. A língua era uma língua só, falada em todas as cidades. A religião também era uma religião que predominava em todas essas cidades e estados. E os costumes também eram os mesmos. Diferenciava alguma coisa da outra na questão de cultura, mas de uma forma geral eram os mesmos. O mesmo costume, a mesma religião, a mesma língua, os mesmos antepassados. Eram esses os elementos que essas cidades e estados tinham em comum umas com as outras. Apesar de serem independentes, tinha algo que as ligava umas nas outras. Essas eram as características das cidades e estados. Então, para que vocês entendam, as cidades e estados eram cidades independentes. Estavam todas na mesma região, a Grécia Antiga, porém, cada uma tinha o seu governo. Uma não dependia da outra. Eram cidades independentes, que sobreviviam por si só. Colocando em prática. Vocês vão resolver os exercícios, primeiro, do caderno de atividades, página 24. Só que observem porque eu destaquei que são apenas os exercícios 4 e 5. Tem mais exercícios na página 24, porém vocês vão fazer apenas os exercícios 4 e 5, que correspondem com o conteúdo que a gente abordou na aula de hoje. Apostila, página 46 e 47, interpretando documentos. É o mesmo exercício, porém ele inicia na página 46 e termina na página 47. Lembrando que interpretando documentos, existe lá um documento destacado e as perguntas que estão nesses exercícios, as respostas delas estão nesse documento que está lá destacado. Então vocês têm que prestar atenção. Por isso é interpretando documentos. Vocês vão observar o que está lá, vão interpretar e baseado naquilo que vocês encontrarem nesse documento, vocês vão responder as perguntas que estão lá na apostila. Então é preciso ter bastante atenção. E a apostila, página 48, o exercício Organize as ideias. Não esqueçam de, depois que vocês terminarem os exercícios, mandarem uma foto para o meu número privado do WhatsApp dos exercícios resolvidos. E se identifiquem, além da foto dos exercícios, coloquem o nome completo de vocês e a turma de vocês para que eu possa estar anotando aqui, registrando a presença de vocês e anotando que vocês realizaram os exercícios da aula de hoje. Qualquer dúvida, eu estou à disposição, é só me chamar também no WhatsApp. Qualquer dúvida sobre o conteúdo, se vocês não entenderam algum ponto, não fiquem com dúvida. Me chamem para que eu possa estar esclarecendo as dúvidas de vocês, auxiliando. Se tiverem dificuldade também para realizar os exercícios, não deixem de fazer. Me chamem no WhatsApp que eu vou estar ajudando vocês a fazer os exercícios se vocês tiverem alguma dificuldade. Não fiquem com dúvida e não deixem de fazer os exercícios. Me chamem que eu estou aqui disponível para ajudar e auxiliar vocês naquilo que vocês precisarem, tá bom? Bons estudos e até a próxima aula. E não esqueçam, qualquer dúvida, qualquer coisa, estou à disposição.